Nós vamos participar da ceia, um momento de comunhão entre nós e Deus, entre a nossa vida e o nosso irmão. Lembrando que os nossos cultos agora estão sendo gravados, o coral hoje vai ser gravado, e a mensagem, e você poderá entrar na internet, tanto no site da igreja, www.icjv, Igreja Congregacional Jesus Vive.com.br, ou no YouTube, você vai ver lá, Igreja Congregacional Jesus Vive. Já está com todos os cultos lá, já temos acho que 6 ou 7 cultos gravados lá. Então, você convide as pessoas e divulgue. Então, vamos passar esse momento de comunhão. E vai ser uma ceia diferente, onde nós vamos estar glorificando a Deus e você vai estar recebendo o pão e o cálice em comunhão com Deus, com seu irmão. Vamos estar adorando o nosso Deus. Todos aqueles que são de Cristo Jesus estão convidados a participar desse momento junto com a igreja, junto conosco. Eu vou convidar o pastor Alair, o presbítero Henrique e o presbítero Rubens. Hoje nós vamos estar entregando a ceia. Então a ceia vai ser um momento de comunhão. Você vai estar recebendo a ceia e o coral vai estar adorando a Deus. Vai ser um momento que você vai estar recebendo a adoração de Deus. Então você vai estar interagindo com o coral para a glória de Deus. Vou começar e começa a servir. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Compartilhar. Enquanto tempo
Seguidamente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos nos colocar de pé. Os presbíteros vão estar servindo ali em cima o coral. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga amém. Amém. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o Senhor. Você tem em suas mãos o pão que representa o corpo de Cristo Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Porque um dia o Verbo se fez carne, se humilhou, ficou semelhante a nós, para que nós pudéssemos hoje ter o sabor da vitória de ter Jesus e estar caminhando para os céus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fomos feitos teus filhos, porque cremos, Senhor Deus, em Ti e confessamos a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor. Então nós te louvamos por esse pão que representa o teu corpo em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus te ama. Jesus te ama. E Jesus te ama. Tendo partido o pão, disse: esse pão é para a glória do Senhor. E todos nós que temos essa comunhão com Deus, podemos participar, porque somos de Jesus. Então, em memória de Cristo Jesus, comamos o pão. Por semelhante modo, depois de ter ceado o pão, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança, onde ninguém jamais pode partir,
E agora você vai em comunhão com o seu irmão, vai trocar o seu cálice, dizendo, somos um em Cristo Jesus. Aleluia. É vitória. Estamos juntos para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora todos nós com alegria nos nossos corações, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o diabo, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E com esse grito de vitória e de alegria, em memória de Jesus, bebamos o cálice. Ó Pai, nós temos a marca de Cristo. E ninguém muda mais isso, Senhor. Somos teus, estamos indo para a tua glória, Senhor. Ó Deus, que o selo dessa comunhão, dessa bênção, Senhor, trazendo paz aos nossos corações e alegria e a renovação, Senhor, que somos para a tua glória e estamos vivendo sobre essa terra para glorificar o teu Filho, Senhor. Muito obrigado em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Ainda em pé, o coral vai louvar novamente.
igreja pode se assentar. Graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus, o único Senhor e o nosso Salvador, repouse sobre toda a igreja. Amém. Graças a Deus. Abaixe sua cabeça e vamos falar com o Pai. Senhor Deus, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado não somente por estarmos aqui neste lugar, nessa noite, junto com o teu povo, mas obrigado, Deus, por participarmos da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos tem feito e faz da sua igreja uma igreja triunfante. Obrigado, Deus, por tantas e tantas coisas, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Ministre agora, Pai, ao meu coração, ao coração da sua igreja. Torna sensíveis os nossos ouvidos, nossa mente, nosso espírito, para que ouçamos a tua voz e entendamos o que o Espírito diz às igrejas hoje. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Se você concorda com isso, diga amém. Aleluia. Boa noite a todos, queridos. Boa noite também, né, ao pessoal da internet, porque agora nós estamos aí, ainda não ao vivo, né, mas os cultos estão sendo gravados, estão sendo mostrados também pela internet, e nós estamos alcançando novos lares, e louvado seja Deus por isso, porque a palavra tem sido ministrada e vidas têm sido alcançadas. Eu quero compartilhar com a igreja, quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós fazermos uma leitura do versículo 1 ao versículo 7. Quero convidar a igreja para se colocar de pé e juntos estarmos lendo a palavra do Senhor. Lucas, o Evangelho de Lucas, 24, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Repete comigo, queridos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Glória a Deus. Poderia sentar, queridos. Eu quero chamar a igreja, fazer um convite à igreja para um tempo de reflexão. A mensagem de Deus para nossas vidas essa noite é a cruz e o túmulo vazio. Normalmente, quando nós nos referimos ao sacrifício vivo de Jesus, nós nos reportamos automaticamente para um símbolo, para uma figura, que é a figura da cruz. Isso é uma coisa natural. Acredito que seja até automático. Quando nós lembramos do sacrifício, do sofrimento de Jesus, o que vem à nossa mente de imediato? A cruz. De certo que, em função de muitos filmes, buscando cada vez mais a realidade daquele tempo,
e também através do conhecimento da palavra de Deus, narrando os sofrimentos de Cristo, nós temos acesso à cruz, mostrando que a cruz foi o final da etapa de sofrimento do Senhor Jesus. Há muitos que ainda carregam a cruz no pescoço, alguns com o símbolo, com a figura, com o entalhe ainda de Jesus cravado nela, outros apenas com a cruz vazia. Mas fato é, queridos, que eu quero convidar você, essa noite, a refletir a uma ligação profunda e muito clara da cruz com o túmulo vazio. Queridos, a cruz de Cristo, quando nós buscamos na palavra de Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 23, a cruz está relacionada a uma maldição. O texto diz que maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Essa era a maldição. Na realidade, a cruz não era, a morte de cruz não era uma morte tradicional dos judeus. A morte mais feroz, se assim podemos dizer, da cultura judaica, era a morte por apedrejamento. A cruz não fazia parte da morte dos judeus, mas os judeus tiveram contato com esse tipo de morte em função das várias associações que tiveram no transcorrer da história, desde que entraram no território de Canaã, na Terra Prometida. E a cruz vem acompanhando o povo de Deus, o povo de Israel, no transcorrer dos séculos, sempre sendo associada com maldição. Talvez essa seja uma informação que nos escape, mas isso é um fato. A cruz estava associada à maldição. A cruz era maldição. Ninguém queria pensar em cruz antes de Jesus. Era inimaginável, ninguém poderia imaginar, não poderia passar na cabeça de um judeu pensar numa cruz e, pior ainda, pensar na morte de uma cruz. Quanto mais poder imaginar que o Messias prometido, o Messias esperado, o Ramachia de Deus, fosse ser crucificado. Isso era inadmissível. Isso não cabia na cabeça do povo judeu. Mas Jesus, quando vem, ele fez algo incrível. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Em quantas coisas Jesus transformou. Quantas coisas. Jesus transforma a morte em vida. Jesus transforma a maldição em bênção. E a cruz não escapa do poder transformador de Jesus. Que coisa maravilhosa. Até mesmo a cruz, queridos, passa por um processo de transformação. Aquele símbolo terrível, símbolo de morte, símbolo pagão, ele entra na história a partir de Jesus, quando Jesus, por vontade própria, diz: eu subirei, serei levantado, mas não ficarei lá. Eu morrerei, mas ao terceiro dia eu ressurgirei. Quando Jesus sobe naquela cruz, queridos, judeu nenhum tinha o poder de levar Jesus até a cruz. Jesus foi até a cruz por vontade própria. Ele próprio disse: não sabias
quando vieram os guardas para prendê-lo no Getsemane, Pedro levanta da sua espada, corta a orelha do soldado. Jesus segura Pedro e fala: não sabia que se eu quisesse, poderia rogar ao Pai e ele mandaria uma miríade de anjos, centenas e centenas de anjos ao meu socorro. Mas Jesus sabia a finalidade para a qual ele tinha vindo. E ele diz: eu vou até a cruz. Passa por todo aquele sofrimento que a cruz nos traduz. Quando a gente consegue olhar, coloca a foto da cruz, por favor. Quando nós olhamos para a cruz e nós temos a ideia, não é? Nós tentamos imaginar como teria sido isso. E a gente imagina Jesus sendo crucificado depois de passar por todos os sofrimentos que ele passou, por todos os açoites, sofrimentos físicos, sofrimentos psicológicos, além de carregar sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Quando a gente olha para a cruz, a gente sente dor, nós sentimos dor. Nós sentimos tristeza. Sabe por quê, queridos? Porque quando olhamos para a cruz, nós vemos que o próprio Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer em meu lugar e no seu lugar. Na realidade, éramos nós que deveríamos estar lá naquela cruz. Mas ele tomou o meu lugar, o seu lugar, e subiu naquela cruz, sofreu por mim e por você. Sofreu uma morte de cruz. Tamanha, tremenda, terrível. Quando nós olhamos para a cruz, ainda temos um sentimento de dor. Mas, queridos, Jesus transforma aquela cruz. Eu quero te convidar a fazer um passeio na palavra de Deus, eu quero te convidar a abrir lá em Colossenses 1, versículo 20. Quando a palavra de Deus começa a narrar as coisas que por intermédio da cruz o Senhor Jesus fez, diz assim, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, por causa do sangue derramado na cruz. Que coisa maravilhosa. Com base nessa perspectiva, com base nessa nova visão que o Senhor Jesus nos mostra, com base nessa nova visão, nós podemos olhar para aquela cruz de uma forma diferente. Nós já podemos olhar para aquela cruz e vermos que, olha, nessa cruz há algo mais do que sofrimento e dor. Nessa cruz há algo mais do que tristeza, do que pecados. Naquela cruz, aquela cruz nos trazia uma mensagem que vai além daquilo que nós pensamos. Mensagem de paz e de reconciliação. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios também nos fala sobre isso. No capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 16, aonde está escrito: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças,
para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, trazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Louvado seja Deus. Criasse um novo homem, a salvação chegando, saindo, não somente mais para os judeus, mas chegando para os gentios, chegando para os povos estrangeiros, chegando para nós, nessa noite. Também aqui no Quitungo, na Igreja Congregacional Jesus Vive, para você que porventura ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas aquela cruz, ela também nos mostra que além de paz e reconciliação, havia ali um sacrifício de dor, mas também havia um sacrifício substitutivo, uma morte substitutiva, uma morte vicária, propiciatória, expiatória e redentora. Por quê? Porque Jesus morreu. Mas ele não apenas morreu. Ele morreu por mim e por você. Mas ele não apenas morreu por mim e por você, ele morreu em meu lugar e no seu lugar. E a morte de Jesus, o Cordeiro Santo, puro, sem mácula, ele teve o poder, porque somente um sem pecado poderia fazer isso. E na face da terra não existia isso, não existia esse ser puro, sem mácula, sem pecado. Então o próprio Deus envia o seu Filho. E Jesus vai até aquela cruz e faz um sacrifício, nos lembrando o sacrifício levítico, aonde o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, entrava no Santo dos Santos e lá imolava o cordeiro na tampa do propiciatório, que era a tampa que cobria a arca da aliança, e ali entre os querubins, os anjos que estavam com as suas asas recobrindo a tampa da arca, ali o cordeiro era cortado e o sangue vertia e passava por entre as asas dos anjos de ouro, ficava derramado na tampa do propiciatório. Porém, no ano seguinte, mais uma vez, no dia da expiação, novamente o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos. Isso era feito apenas uma vez. Lá ia ele novamente e fazia expiação pelo seu pecado e pelo pecado de todo o povo. Mas o Senhor Jesus, Cordeiro puro, santo e sem mácula, fez um sacrifício único, vivo, perfeito e eficaz, oferecendo a si próprio em meu lugar, em seu lugar, em seu lugar. E essa morte, uma vez por todas, fez expiação por todos os pecados da humanidade, todos quantos aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Uma morte que nos trouxe redenção. Não foi uma morte qualquer, de um homem qualquer. Foi a morte do Cordeiro Santo, puro e sem mácula, Filho de Deus, que morreu por mim e por você, em meu lugar e no seu lugar. A cruz aponta para isso também. Mas, queridos, a cruz também nos aponta para algo mais. Quero voltar ao texto de Colossenses. No capítulo 2, a partir do versículo 13, onde nós vamos ler e relembrarmos acerca do escrito de dívida que era contra nós
E esse escrito de dívida foi nos arrancado e cravado na cruz. E o texto diz o seguinte: e a vós outros, Colossenses 2, a partir do versículo 13, e a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Aleluia! Glória a Deus! E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, quando nós olhamos para a cruz, Jesus transformando aquele símbolo nos mostra que a cruz tem um outro significado a partir dele. O significado do triunfo. Expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Diga, eu faço parte da igreja triunfante. Eu faço parte da igreja triunfante. Nós cantamos isso. O coral cantou isso. O coral cantou isso. Deus tem algo para você muito especial essa noite. Mas, queridos, eu não quero falar apenas sobre a cruz. Eu quero encerrar falando sobre o túmulo vazio. Sabe por quê, amados? Porque a cruz sem o túmulo vazio, ela não seria suficiente. Me desculpe, talvez essa palavra seja um pouco impactante para você, querido. Mas a cruz sem o túmulo vazio, ela não seria suficiente. Porque se o Senhor Jesus faz todo esse processo, todo esse sofrimento, passa por tudo isso, mas se ele não ressurge ao terceiro dia, tudo isso teria sido em vão. Sabe por quê, queridos? Porque quando Jesus ressuscita, quando Jesus ressurge dentre os mortos, a igreja ressurge junto com ele. Quando Jesus vence a morte, ele nos dá a vitória. Ele estende a vitória para a sua igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia todos aqueles que dormem. Então, queridos, a nossa convicção por intermédio da morte do Senhor Jesus na cruz, mas por intermédio do túmulo vazio, é a de que eu vou morrer. Se o Senhor não voltar antes, eu vou morrer. Mas eu também vou ressurgir, eu também vou ressuscitar. No último dia, nós ressuscitaremos para vivermos com Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Sem o túmulo vazio, tudo isso seria vão, querido. Você concorda com isso?
1 Coríntios 15, versículo 12 ao versículo 19. Acompanhem o texto. Carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 19. Acompanhe essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A cruz por si só, querido, ela é apenas parte do processo. Eu quero que quando nós pensarmos na cruz, automaticamente venha a imagem do túmulo vazio em nossas mentes. Amém? O túmulo vazio é de uma mensagem completa. Ele não está aqui, disse o anjo, porque procurais entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui. Mas ressuscitou. Quero convidar o Ministério de Louvor. Nós estaremos cantando o louvor que cantamos agora há pouco. És mais forte, és mais forte. Mas eu quero que você ainda acompanhe comigo, queridos, enquanto o Ministério de Louvor está se aprontando aqui. Mais um texto que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, na carta à igreja em Éfeso, no capítulo 1, apenas o versículo 20, e o capítulo 2, apenas o versículo 6. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 20, e capítulo 2, versículo 6. Eu queria te convidar a ler comigo esse texto. Todos já acharam? Amém? Efésios 1, 20 e 2, 6. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler todos juntos. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Para treino ficou bom. Agora vamos ler todos juntos. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora Efésios 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Essa é a mensagem da cruz, queridos. A mensagem da cruz, ela aponta para o túmulo vazio.
A mensagem da cruz, ela dá o caminho, ela está mostrando qual é o caminho que Jesus vai fazer. Ele não vai ficar aqui. A mensagem da cruz é: ele morreu, mas ele está descendo dessa cruz carregado, envolto em linho, num lençol de linho, com um lenço que ele carregou. E aí ele é depositado num túmulo. E o texto de João, apenas o texto de João fala sobre esse lenço. Quando os discípulos se achegam lá, eles veem o lençol jogado, mas eles veem o lenço devidamente dobrado. Você sabe o que é isso, querido? Na cultura judaica, quando o senhor da casa ou um visitante ilustre, ele termina a sua refeição, ele pega o seu lenço, limpa sua boca e joga em cima da mesa. E ele se retira. Isso significa para os criados que podemos tirar a mesa, porque o nosso Senhor não vai voltar mais. Daqui ele vai seguir em diante, ele vai partir para outro lugar, porque o lenço está revirado, amassado. Quando o Senhor Jesus, ele deixa o túmulo, o lençol foi encontrado jogado, mas o texto de João diz que o lenço foi encontrado devidamente dobrado. O Senhor Jesus estava dando uma dica naquele momento para aqueles que chegassem ali e vissem o lenço dobrado. Ele estava dizendo: eu fiz a refeição, mas eu ainda não terminei. Eu saí por um breve momento, mas eu estou voltando. É por isso que o lenço estava devidamente dobrado. Eu estou deixando tudo. Eu vou subir ao Pai. Mas um dia eu voltarei para celebrarmos na mesa. Todos nós. Queria que você abaixasse a sua cabeça. O Ministério de Louvor vai estar ministrando a Deus, louvando ao Senhor, trazendo essa mensagem através de cânticos, e cânticos espirituais. Mas eu queria que você refletisse sobre essa palavra. Eu quero fazer um convite. A igreja sabe que eu sou muito sincero nos meus convites. Se aqui a frente ficar vazio, é porque aqui todos já aceitaram o Senhor Jesus. Mas se há entre nós alguém que porventura, não que apenas seja um simpatizante, quero ser bem claro com isso. Se você é um simpatizante, se você gosta de estar presente, se você gosta dos louvores, se você gosta de ouvir a palavra, mas se você nunca chamou Jesus para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, você nunca levantou a sua mão e disse: Senhor Jesus, a partir desse momento o Senhor é Senhor da minha vida. Quero dizer que infelizmente você não fará parte dessa mesa. Quero te convidar a refletir essa noite. O convite está feito. Se você quer aceitar o Senhor Jesus, levante a sua mão. Nós, como igreja do Senhor, estaremos orando ao Pai.
E certamente o Espírito Santo de Deus entrará na sua vida. A sua vida que antes era uma vida vazia. Talvez uma vida sem perspectivas, sem esperança. Uma vida vazia, de uma casa vazia. Eu quero dizer que o Espírito Santo vai entrar na sua vida, vai entrar na sua casa. E a partir de hoje você será uma nova criatura. Não mais uma criatura, você será um filho de Deus. Convidado para se assentar à mesa com o Senhor Jesus. Quero te convidar a refletir nessa palavra. Vamos louvar ao Senhor. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. Colocar de pé e adorar ao Senhor. Convido você a cantar esse louvor. Ao mundo a luz, pagaste o preço lá na cruz. Aleluia! Glória a Deus! És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Só tu és Senhor! Só tu és Senhor! Só tu és Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. É exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Bendito é o Cordeiro Santo de Deus. Bendito é Jesus, Filho do Deus vivo. Bendito és tu, Cordeiro Santo de Deus, puro e sem mácula, que fez um sacrifício único, perfeito e eficaz, subindo na cruz
morrendo por mim e por você, mas desceu da cruz, foi levado ao túmulo e ao terceiro dia ressurgiu. E está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E com Ele, nós como igreja nos assentamos juntos. E com Ele reinaremos pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Aleluia e amém. Eu quero convidar você, se você nunca fez isso, levante sua mão, de onde você estiver. Se você nunca aceitou o Senhor Jesus, apenas se você nunca aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão. Nós vamos estar orando agora, levante a sua mão. Se você sentiu o desejo de declarar, chamar o Senhor para entrar na sua vida, na sua casa, na sua história, quero dizer que pode ser que a sua vida não mude nas suas finanças, conforme tem sido falado por aí. Deus cuidará das suas finanças também, mas isso não é o principal. Quero dizer para você que a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar, porque o nosso Deus é o único que tem poder para transformar a sua história. Se você quer aceitar o Senhor Jesus, levante sua mão, nós vamos estar orando agora. Quero deixar com a igreja, encerrando, a palavra do autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, versículo 2, que diz o seguinte: recebe essa palavra de Deus. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e hoje está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia e amém. Glória a Deus. Recebe essa palavra da parte de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e para todos sempre. Vamos orar. Se você quer aceitar o Senhor Jesus, levante a sua mão onde você estiver. Senhor, obrigado pela palavra ministrada ao meu coração, ao coração da tua igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem surpreendido a cada dia. Obrigado, Deus, porque o nosso coração se constrange e se emociona, porque o teu Espírito Santo tem falado à sua igreja também neste lugar, assim como em tantas outras igrejas, em tantos outros lugares, em tantas outras praças públicas, ou seminários, congressos, palestras. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem feito caminhar de vitória em vitória. O Senhor nos tem feito igreja triunfante, não uma igreja que olha para a cruz e vê o Jesus pregado lá ainda, não, mas uma igreja que olha para a cruz, ver as marcas dos cravos, ver o sangue manchado naquela cruz, mas vê uma cruz vazia, e não apenas vê a cruz, mas na sua extensão, olha o caminho percorrido até o túmulo. E quando visualizamos o túmulo, vemos a sua entrada, a tampa removida. E quando imaginamos entrar dentro do túmulo, vemos o túmulo vazio. E quando vemos o túmulo vazio, vemos o lençol caído, mas o lenço dobrado. Obrigado, Deus, porque vemos o sacrifício completo do Senhor Jesus, vivo. Obrigado, porque somos vivos e estaremos vivos para sempre. E
quando o Senhor voltar, ao som da trombeta, dado a ordem ao anjo, o Senhor Jesus virá nas nuvens, voltando, e nos chamará para o seu encontro nos ares, e nos dirá: vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Entrai nele, onde haverá alegria e paz para todos sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tão grande salvação em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Receba essa palavra da parte de Deus, queridos. Deus abençoe a todos. Amém. Eu queria convidar a igreja também para nós estarmos orando por um motivo assim muito especial. Hoje, na parte da manhã, nós tivemos assim... Hoje, na parte da manhã, quando nós estávamos saindo da igreja, eu e a minha família, o pastor Davi, estávamos indo para casa. E nós chegamos ali na esquina, nós íamos pegar um táxi, até porque sai mais barato, né? Ao invés de pegar o ônibus, né? É próximo, sai até mais barato, a gente ia pegar um táxi. Vinha saindo um táxi de São João de Meriti, e eu confesso que a gente ia pegar o táxi branco. Mas logo atrás vinha um táxi amarelo, então, até por questão de honra, né? Vamos priorizar o táxi amarelo, que é do nosso município. E aí o rapaz do táxi da frente até entendeu isso, saiu, e nós entramos no táxi de trás, mas nós não sabíamos que havia um propósito de Deus para que nós estivéssemos naquele táxi. Nós fomos num percurso, conversando, e aquele motorista de táxi, é Márcio o seu nome, Márcio, estava muito triste, porque estava com um problema familiar, um problema de doença. Sua mãe está num processo de câncer na cabeça, e um câncer assim muito sério, e ela já havia ficado em coma por 3 meses, mas mediante as orações ela havia voltado e aceitou o Senhor Jesus. E depois de algum tempo, passado algum tempo, com os seus familiares, estando bem, ela agora voltou e entrou em coma novamente. E aquele Márcio estava pedindo oração por ela. E nós dissemos que estaríamos orando também por ela, porque nós cremos que a última palavra pertence ao Senhor, e que o Senhor tem todo o poder. Nas nossas mãos não há poder algum, mas nas mãos do Senhor, que repousam sobre as nossas mãos, há todo o poder. Então nós estaremos orando por essas situações que estão aqui. São situações sérias, e também pela vida da mãe do Márcio, que é a dona Maria Pereira. E vocês, igreja, quando forem para casa, no transcorrer da semana, lembrem-se dessas pessoas que estão pedindo oração, e lembre-se da dona Maria Pereira também. Faça deles o motivo da sua oração, e nós cremos que em breve nós teremos boas notícias a respeito disso. Vamos orar. Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Nós sabemos e cremos que antes de nós falarmos, o Senhor já sabe o que vai sair da nossa boca. Mas como igreja, Deus, queremos interceder agora. Para isso pedimos que o Senhor esteja nos protegendo as nossas vidas, nossas famílias, enquanto entramos na brecha e oramos, Senhor Deus, clamamos, Senhor, levantamos um clamor a Ti, que o nosso clamor suba, Senhor, como incenso agradável, Deus, e chegue ao lugar da Tua santa habitação.
recebe a nossa oração, Deus. Cura, Senhor Deus, de câncer. Porque não cremos que o Senhor pode fazê-lo. Basta que tu queiras. Então essas pessoas que estão com câncer, Deus, em nome de Jesus, coloca a sua mão curadora. Retira o câncer agora em nome do Senhor Jesus. Não somente na Dona Penha, mas também na Dona Maria Pereira, que se encontra possivelmente na sua casa. E todos quantos estão nos ouvindo nesse momento, para a honra e para a glória do teu nome. Também cura, Senhor Deus, as outras doenças das pessoas que estão aqui, Senhor Deus, representadas. Todas essas pessoas, Deus, e eu quero te pedir humildemente, em nome do Senhor Jesus, que sobre a minha mão repouse a tua mão poderosa, para sarar, curar e libertar, em nome do Senhor Jesus. Em nome de 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 Jesus. Se a igreja concorda com isso, diga amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Nós cremos no poder da oração, por intermédio do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Leve a bênção de Deus para a casa de vocês. Agora sim, queridos, nós podemos fazer os nossos anúncios. Agora sim.